Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, passando aqui para conversar com vocês sobre a revisão da vida toda. Último dia do julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2110 e 2111. Já foram apresentados praticamente todos os votos, ainda está pendente o voto do ministro André Mendonça. Então me acompanhe até o final do vídeo para me trazer aqui algumas informações, algumas alterações que foram apresentadas nos votos, nas ADIs 2110 e 2111, tudo atualizado para vocês. Antes de prosseguir, gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aproveite esse momento e faça um convite para você. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative as notificações, porque assim, toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado. Peço também para você já deixar o seu joinha nesse vídeo. Você já me conhece, boa parte de vocês já me conhecem, já conhecem os conteúdos que eu trago aqui no canal, conteúdos com informações importantes. Então deixa o seu joinha. Fazendo isso, você ajuda o YouTube a entender que essas informações são relevantes e ele compartilha esse vídeo para mais pessoas. Pessoal, eu gostaria de falar mais uma vez sobre a alteração do horário de julgamento do plenário virtual. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês a resolução que trouxe essa alteração e vocês já sabem que o julgamento do plenário virtual ele se inicia numa sexta-feira, a partir das 11 horas, e se encerra na sexta-feira subsequente, na sexta-feira seguinte, às 23h59. Por que eu estou destacando novamente essa informação? Porque eu já vi que foi veiculado em outros canais de que o julgamento ele termina na sexta-feira às 11 horas, mas não é. Eu vou mostrar para vocês aqui como que foi estabelecido na resolução. Deixa eu mostrar na tela aqui para vocês. Ó. O STF altera o horário de julgamento. Deixa eu aumentar a tela um pouco, como de costume, para não ficar muito pequeno para vocês. O STF altera o horário de início de julgamento do plenário virtual para as 11 horas. Mas vamos abrir aqui, ó, foi a resolução 844/24. Vamos abrir aqui, deixa eu mostrar para vocês o que prevê essa resolução. Diz o seguinte, ó, as sessões virtuais ordinárias terão início às 11 horas da sexta-feira e se encerrarão às 23h59 da sexta-feira subsequente. Então, pessoal, com base na resolução, afirmo para vocês que o julgamento ele se encerra, então, hoje, às 23h59. Ainda falta apresentar o voto do ministro André Mendonça. Ele não apresentou. Agora deixa eu mostrar para vocês o julgamento aqui da ADI 2110. Vou mostrar só da ADI 2110 porque a 2111, mesma coisa. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem ampliado. Vou aumentar o máximo que puder para facilitar a visão de vocês, né? Então ainda continua essa mensagem iniciado o julgamento, 20 de setembro, que foi sexta-feira da semana passada, às 11 horas. Se tivesse alguém apresentado um pedido de destaque, aqui deveria aparecer a mensagem processo destacado, julgamento destacado. Vamos verificar aqui a sessão virtual. Sessão virtual, embargos de declaração, julgamento 20/9. Algumas pessoas falaram, por que 7 votos a 3? Porque foram 6 votos que acompanharam o relator, incluindo do relator 7. Podemos até contar juntos aqui, ó. Primeiro voto do relator, 1, 2 com Zanin, 3 com Flávio Dino, 4 com a Carmen Lúcia, 5 com o Gilmar, 6 com o Fux e 7 com o Luiz Barroso. Posteriormente, ele apresentou um voto vogal. Já vou mostrar para vocês sobre esse voto. O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator, já conversamos sobre esse voto. Só que ele apresentou um voto complementar aqui durante a semana. Dias Toffoli apresentou um voto vogal, já mostrei para vocês no vídeo anterior. E o Edson Fachin acompanhou o ministro Alexandre de Moraes. Ainda não consta o voto aqui do ministro André Mendonça. Então, a gente tem que aguardar esse voto. Até às 23h59 deve constar esse voto. A expectativa de muitos, inclusive era a minha expectativa,
do pedido de destaque do André Mendonça. Eu já vou explicar para vocês por que era a minha expectativa do pedido de destaque. O ministro Alexandre de Moraes apresentou um voto complementar para justificar que ele acompanha no trecho do voto do Dias Toffoli. Deixa eu mostrar aqui para vocês na tela. Complemento de voto. O senhor ministro Alexandre de Moraes, diante do voto apresentado pelo ministro Dias Toffoli, em que se manifesta pela modulação de efeitos ex officio para consignar a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, prolatada até a data da publicação da ata de julgamento do mérito destas ações diretas, 5 de abril de 2024. O julgamento foi dia 3 de abril, mas a publicação foi dia 5 de abril. Apresento este complemento de voto para acompanhar a Sua Excelência em relação ao ponto. E eu já vou ali no final do voto, para não alongar muito esse vídeo. Ele diz o seguinte: ante o exposto, caso vencido quanto à manutenção da tese fixada para o tema 1102 da repercussão geral, que é no julgamento lá da revisão da vida toda, adiro à modulação proposta pelo ministro Dias Toffoli. O que ele quis dizer com esse voto? Ele se manifestou no sentido de que ele concorda com o ministro Dias Toffoli para que haja modulação de repetição dos valores pagos. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: os segurados que tiveram tutela concedida no processo, durante o julgamento das ADIs, da revisão da vida toda até o julgamento das ADIs, eles não terão a obrigação de devolver esses valores. Porque isso é comum acontecer em julgamentos, quando nos julgamentos do STF, alguma tese firmada, ela é alterada. Se as pessoas já estão recebendo, em regra, elas teriam que devolver porque esses valores seriam indevidos. Mas aqui eles estão se manifestando no sentido de que esses valores não precisarão ser devolvidos porque elas têm caráter alimentar. E aqui eu entro num ponto que eu verifiquei algumas mensagens dos inscritos dizendo por que outras pessoas estão recebendo e muitas pessoas não estão recebendo. Qual que é a diferença de um para outro se os direitos são os mesmos? Nesse caso, pessoal, de tutela, depende de alguns fatores. Se o seu advogado, ao ajuizar a ação, ele já faz o pedido ali na inicial, o pedido de liminar de tutela. Se ele não fez esse pedido de liminar, o juiz ele não pode apreciar de ofício, ele não pode conceder essa liminar de ofício. O que é de ofício? O advogado não pediu no processo, então o juiz não pode conceder um pedido que não foi realizado na inicial. Segundo ponto, mesmo que o advogado tenha apresentado a liminar, o pedido de liminar de tutela, para concessão do benefício enquanto o processo está tramitando, muitos juízes não concedem tutela, porque a maioria desses juízes eles são cautelosos. É muito delicado ter que conceder uma tutela num processo que está sendo julgado num tribunal. Pode ser que aconteça que aquele processo não vá para frente, que é o caso da revisão da vida toda, que foi extinto. Então, muitos juízes eles não concedem a tutela, ou por esse motivo, ou por entenderem que não existe requisitos necessários para conceder aquela liminar. Então, são poucos os casos de tutela. Eu tenho mais de 180 processos distribuídos na justiça de revisão da vida toda. Desses 180 processos, eu consegui só 5 tutela, 5 liminar. E todos os meus pedidos, eu fiz o pedido de tutela. Então, a maioria, grande parte, os juízes não concedem mesmo. Então, é só para justificar para vocês que questionaram esse ponto. Muitos juízes, eles são cautelosos na questão de concessão de tutela. E quanto ao voto do ministro Alexandre de Moraes, vocês observam aqui, deixa eu mostrar novamente, que no final ele diz o seguinte: ante o exposto, caso vencido quanto à manutenção da tese para o tema 1102 da repercussão geral, adira a modulação proposta pelo ministro Dias Toffoli. Isso daqui é interessante porque no voto dele ele tem se manifestado que o julgamento, ele entende que o julgamento das ADIs, a tese firmada das ADIs, não afasta a revisão da vida toda. A tese firmada da revisão da vida toda. Ele entende que o julgamento da revisão da vida toda deve ser discutido nos embargos que ainda está pendente de julgamento lá no tema 1102.
Por isso que ele trouxe essa informação. Olha, essa questão da revisão da vida toda tem que ser discutida lá no tema 1102. Aí ele diz o seguinte: se eu for voto vencido naquele julgamento, eu adiro o voto do ministro Dias Toffoli, de garantir o direito dos segurados que receberam a tutela. Isso nos dá uma interpretação acerca da modulação, de que talvez não haverá a modulação no sentido de preservar o direito de quem já entrou com a ação, e apenas e tão somente de garantir ali a irrepetibilidade de pagamento, né, de devolver os valores recebidos para os segurados que estavam recebendo, que estão ainda recebendo tutela. Então isso também é um alerta para a gente, que talvez não haverá nem modulação para garantir o direito dos segurados. Nesse cenário atual, com a ADI, como eu sempre digo para vocês, a revisão da vida toda ela foi extinta, as pessoas não podem mais entrar com ação e está caminhando para não garantir o direito dos segurados que já entraram com a ação. Apenas preservar ali para os aposentados não precisar devolver valores que já receberam. O ministro Barroso também apresentou um voto vogal, foi um voto curto também, eu não vou abrir aqui para vocês, mas é no mesmo sentido, de negar o recurso dos embargos apresentado pela CNTM, e ele também acompanha ali o voto do ministro Dias Toffoli, da modulação dos efeitos da decisão em prol dos aposentados, para que eles não possam ali, não tenham a necessidade de devolver esses valores recebidos. Então, o ministro Barroso acompanhou o Toffoli nesse sentido, e o ministro Alexandre de Moraes acompanha o Dias Toffoli nesse sentido também. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes defende que o julgamento da revisão da vida toda deve acontecer lá no tema 1102, recurso extraordinário, e não dentro das ADIs como foi o ocorrido. Ele destacou essa informação dizendo que o Supremo Tribunal Federal tem o dever de zelar pela segurança jurídica do país, garantindo assim que o julgamento da revisão da vida toda deve acontecer lá no tema 1102. Então, pessoal, se a gente for falar de expectativas, é difícil dizer. Por quê? Porque nas ADIs já formou a maioria, 7 votos contrários, negando o recurso dos embargos. Atualmente, a gente sabe, já conversamos várias vezes sobre isso, de que quando há uma mudança de entendimento no STF, no caso, o que aconteceu no julgamento das ADIs foi uma mudança de entendimento, porque a tese afirmada nas ADIs, ela não permite mais ao segurado o direito de escolha da regra mais vantajosa, e até o julgamento das ADIs, o entendimento do STF era outro. Eles tinham entendimento, com base no tema 334, de que o segurado ele tinha a possibilidade de escolher a regra mais vantajosa. Mudou o entendimento da casa. A regra é o seguinte: mudou o entendimento da casa, do STF, aplica-se a modulação. Deve preservar o direito de quem já entrou com ação, ou quem já tem o direito adquirido, até o julgamento que mudou o entendimento. É essa a regra. Já discutimos várias vezes também que para mudar esse entendimento é necessário o voto de 2/3 dos ministros. E 2/3 dos ministros corresponde a 8 votos para mudar. Um detalhe: 7 votos que formaram a maioria é para negar o recurso dos embargos. Ninguém mencionou, além do Barroso, o Alexandre de Moraes e o Toffoli, sobre modulação. Para que essa modulação de preservar somente o direito dos segurados que receberam tutela, para que eles não precisem devolver, para acontecer a modulação, precisaria o voto de 8. Mas ninguém está falando sobre isso. Concluindo essa questão, ainda acredito que esse ponto tem que ser discutido lá no tema 1102. Se ninguém mencionar sobre a modulação, é provável, ou pelo menos deveria acontecer em regra, como regra, a modulação de efeitos da decisão deve alcançar as pessoas que já entraram com a ação, preservando o seu direito. Mas nós sabemos como que o STF tem atuado nos últimos anos. Talvez eles nem façam menção dessa questão no julgamento ali do tema 1102. Talvez a maioria não faça ali menção nos 8 votos que precisam sobre essa modulação, garantindo o direito de quem recebeu a tutela de não ter que devolver.
E se ninguém fizer essa menção, os 8 ministros, né, o número total de 8 ministros, pode ser que fique por isso mesmo. Mas o que eu estou querendo explicar para vocês, para ficar claro, é que para alterar esse entendimento precisa do voto de 2/3 dos ministros. E na questão que eu falei para vocês no começo, que o meu entendimento era de que necessário pedido de destaque, essa semana eu refleti bastante sobre isso. E mudei meu pensamento. Por quê? Eu sei que muitas pessoas vão me criticar por isso. Isso acontece em todos os vídeos, não tem problema. A crítica, ela deve ser construtiva, claro, e não ultrapassando os limites ali de respeitar o seu próximo aí. Mas já sabemos que o voto desses ministros que negaram o recurso, os 7 ministros que já apresentaram seus votos, a opinião deles não vai ser mudada. Né? No plenário presencial, se houver pedido de destaque do ministro André Mendonça, vocês sabem que vai zerar todos os votos no plenário virtual, vai ser remarcado o julgamento no plenário presencial e todos terão que apresentar os seus votos fundamentados. Existe a possibilidade ali dos advogados apresentar suas questões de ordem, se manifestarem. Isso pode trazer ali mudança de entendimento, mas já sabemos, esse julgamento ele já está acontecendo, não é de hoje, já faz tempo. Já teve julgamento presencial, já teve iniciado o julgamento virtual, foi cancelado, voltou para o virtual. Esses ministros que já estão com seus votos, a sua opinião formada, dificilmente eles vão mudar o seu voto. Então o pedido de destaque, transferindo o julgamento plenário presencial, só vai atrasar o julgamento desse processo. Esses ministros que votaram contra vão manter os seus votos, e no final das contas vai ficar a mesma coisa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que isso só vai atrasar. Então, o ideal seria concluir mesmo o julgamento com o voto do ministro André Mendonça. O passo seguinte é pautar o julgamento dos embargos de declaração e lá naquele processo, no tema 1102, discutir essas questões. E lá naquele processo, aí sim, eu entendo que é extremamente necessário o julgamento ser pautado no plenário presencial, porque ali eles podem discutir que o tema 1102 foi discutido lá nas ADIs, e isso viola muitas questões no STF, segurança jurídica, aí sim eles teriam que discutir. Tá certo, pessoal? Em resumo, são essas informações. Então hoje, sexta-feira, durante todo o dia, né, até as 23h59, pode ser apresentado o voto do ministro André Mendonça. Ele pode apresentar o seu voto ainda, ou ele pode acompanhar o relator, ou divergir, ou pedir destaque. E se ele pedir destaque, o julgamento plenário virtual será cancelado e vai ser iniciado do zero no plenário presencial. Vamos aguardar durante todo o dia com expectativa. Confesso para vocês que eu fico com a página do STF aberta, atualizando a página o tempo todo para ver se tem alguma alteração, para ver se tudo isso seja concluído quanto antes. Tá certo, pessoal? Deixe o seu comentário, utilize aqui os comentários, deixe a sua opinião, a sua sugestão, a sua expectativa sobre esses julgamentos e vamos aguardar a conclusão desse julgamento hoje. Qualquer informação atualizada, eu volto aqui para conversar com vocês. Muito obrigado pela tua presença e até um próximo vídeo.